Começa agora o Inteiro Teor, um programa que deixa você bem informado das decisões e eventos da Justiça Federal da Primeira Região. Tribunal Regional Federal da Primeira Região condena a União a indenizar os filhos de uma mulher vítima de acidente ocorrido por ausência de sinalização em rodovia federal. Em pouco mais de 6 meses, praticamente a metade do acervo de processos físicos em tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal é digitalizada. Médica garante na Justiça direito de se matricular em programa de residência desenvolvido em hospital público. Ela havia perdido o prazo por motivo de doença. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Fique com a gente! Quando falamos em via pública federal, a União tem um dever de zelar pela segurança do trânsito e pela prevenção de acidentes. Isso inclui a manutenção e a sinalização das estradas, advertindo os motoristas dos perigos e dos obstáculos. A falta no cumprimento desse dever caracteriza a conduta negligente da administração pública e a torna responsável pelos danos causados pela omissão. Foi o que aconteceu na história contada na reportagem de Ana Paula Souza. O acidente aconteceu em uma rodovia do Mato Grosso, onde a pista fica estreita por conta da construção de uma ponte sobre o Córrego do Gato. Os filhos da vítima alegaram na justiça que não havia sinalização de trânsito alertando sobre essa situação, o que levou ao capotamento do carro e à morte da mãe. Segundo esse advogado, nos casos de omissão estatal, a indenização é devida. A única controvérsia que existe, porque a questão dessa má conservação enseja uma responsabilidade por omissão do Estado. A Constituição, ela diz, pelo viés da jurisprudência, que essa omissão deveria levar à discussão sobre a culpa na responsabilidade civil pela omissão do Estado. Existe uma certa controvérsia na doutrina, dizendo que isso não seria necessário, mas é o que prevalece hoje na jurisprudência, a comprovação dessa culpa. Então, identificado o dano por conta dessa má conservação, ocorrendo um dano, comprovado esse dano, o nexo causal devido entre essa falta do serviço, essa omissão pela má conservação da pista e o dano, a responsabilidade do ente estatal ela é devida. Porém, é preciso identificar qual o ente estatal de fato responsável por aquela conservação ou da pista ou da rodovia. O argumento foi aceito pelo relator do caso, o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão. Durante a análise do processo pela 5ª turma do TRF1, ele sustentou que a ausência de sinalização na rodovia demonstra negligência do órgão estatal, uma vez que é dever da União promover a vigilância e a manutenção adequada para proporcionar segurança àqueles que trafegam por estradas e rodovias do país. Em sua defesa, a União argumentou que a culpa do acidente foi exclusiva da vítima que conduzia o veículo com falta de atenção. Mas o colegiado seguiu o entendimento do relator de que no processo não ficou comprovada a imprudência da motorista ao dirigir o veículo, não sendo possível atestar sua desatenção em uma rodovia que sequer possui qualquer sinalização. Com isso, o TRF da Primeira Região reconheceu o direito dos filhos da vítima de serem indenizados por danos morais e materiais, além de receberem pensão alimentícia até completarem 25 anos. O advogado orienta sobre como proceder nessas situações. A comprovação do dano tem que ser feita, isso pode ser feito por fotos, testemunhas no caso, em geral, fica um pouco difícil, porque em pistas de rolamento rápido, a não ser que ocorra mesmo um acidente mais grave, um simples pneu furado, geralmente as pessoas não vão parar, e tudo. Então, de posse de um celular, a pessoa pode tirar foto, identificar o local onde foi feito, onde ocorreu esse acidente e, diante disso, comprovar que aquele dano foi de fato causado por um buraco, por um obstáculo qualquer. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br.
E veja a seguir, projeto de digitalização da Justiça Federal no DF integra quase 50% dos processos físicos ao processo judicial eletrônico. E ainda, Justiça garante à médica o direito à matrícula em programa de residência desenvolvido em hospital público. É já, aqui no Inteiro Teor. O processo judicial eletrônico, ou simplesmente PJE, é um sistema de tramitação que permite a prática online de atos processuais. Mas como as ações que nasceram ainda em papel são migradas para o PJE? Acompanhe a resposta a essa pergunta na reportagem de Adriana Dutra. Em pouco mais de 6 meses, praticamente a metade do acervo de processos físicos em tramitação na seção judiciária do Distrito Federal foi digitalizada, tornando aproximadamente 22 mil processos digitais. Isso representa quase 60 mil volumes ou mais de 14 milhões de páginas no novo formato. Um esforço necessário para que as ações que nasceram em papel possam ser integradas ao processo judicial eletrônico. A migração para o PJE tem inúmeras vantagens, mas a que eu gostaria de destacar é a melhora na qualidade de vida daqueles que estão envolvidos com a prestação jurisdicional, desde o advogado que ajuizou a petição inicial até o ministro do Supremo, quando ele for julgar o processo em última instância. A experiência piloto do projeto teve início na 4ª Vara Federal em julho do ano passado. As dificuldades iniciais de digitalizar e migrar as ações dentro das próprias unidades levaram à criação da Central de Digitalização, concentrando a demanda em uma única unidade e reduzindo o impacto à rotina das varas federais. Funciona assim: cada um tem seu papel. As varas preparam os processos de acordo com um cronograma e um checklist previamente encaminhados pela Central de Digitalização, que, por sua vez, recebe e confere os processos que serão entregues à empresa contratada. É essa empresa que higieniza e digitaliza os processos, tornando os arquivos pesquisáveis e integrando-os ao sistema PJE. Depois disso, a Central de Digitalização confere tudo e devolve o acervo físico às unidades. Um trabalho em equipe que vem dando resultados. É um trabalho da seção judiciária do Distrito Federal, de todos os juízes, de todos os servidores. É um projeto do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tem total apoio e incentivo do presidente, da corregedora, do vice-presidente. É um projeto também do Conselho da Justiça Federal e é um projeto do Conselho Nacional de Justiça. O PJE para os advogados representa mais celeridade, mais transparência. Quando nós estamos atendendo o cliente, a gente tem condições de mostrar o processo imediatamente para ele, enviar cópias. Então, para nós, reduziu em termos de tempo, deslocamento e transparência. O que você viu nessa matéria faz parte do projeto Transformação Digital, desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No nosso próximo programa, a gente mostra como esse projeto está andando a passos largos, também no 2º grau. No momento de decidir, todo magistrado, além de considerar as leis, leva em conta vários princípios do direito. O princípio da razoabilidade, por exemplo, foi essencial para a decisão de garantir a uma médica o direito de se matricular em um programa de residência. Quem dá mais detalhes é Daniela Garcia. A 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou a apelação da Fundação Universidade de Brasília e do governo do Distrito Federal, que alegaram ser legal o ato de exclusão de uma médica do programa de residência por não ter comparecido no local e horário designados, nos termos do edital de convocação. A médica não compareceu na data prevista no edital porque estava passando por quimioterapia para tratamento de um câncer. E a convocação se deu apenas por meio do Diário Oficial da União. Diante da exclusão no processo seletivo, ela entrou com uma ação na Justiça.
Já em primeira instância, a Seção Judiciária do Distrito Federal aceitou o pedido da candidata para que os entes públicos a convocassem pessoalmente para entrega de documentos e realização de matrícula no programa de residência médica dos hospitais da Secretaria de Saúde, do DF, e do Hospital Universitário de Brasília. O advogado da autora da ação explica que, além de estar em tratamento de uma doença grave, há também outra questão envolvida. A administração pública, ela tinha o dever não apenas de publicar a convocação dela no Diário Oficial da União, mas também alguma outra comunicação, como por exemplo, e-mail, um telefonema, um AR com aviso de recebimento, um telegrama, e ela não o fez. Então perceba que o estado de saúde da cliente, levando em consideração que estava tratando uma doença gravíssima, impediu que ela, inclusive, ainda que não tivesse essa obrigatoriedade de leitura do Diário Oficial diariamente, não descobrisse ou não tivesse lido que tinha sido convocada para a residência médica. Ao analisar o caso, a relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, ressaltou que o TRF1 tem decidido no sentido de que, quando um candidato perde o prazo por situação alheia à sua vontade, comprovada por atestado médico, tem direito à concretização da matrícula fora da data estipulada. Segundo os magistrados, a recusa da administração em admitir a médica afronta o princípio da razoabilidade. Razoabilidade, vinculação ao edital, boa-fé objetiva, princípio da confiança, princípio da própria legalidade, do direito constitucional, do livre acesso ao cargo e emprego público. Então tem vários princípios que norteiam a subsunção desse direito da cliente de ingressar na residência médica. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!